Olá, seja muito bem-vinda aqui na nossa sala, na nossa reunião hoje, domingo, dia 8 de outubro de 2023, o dia da sua grande transformação, o dia que você escolheu para estar presente, né, aqui comigo. E nós vamos falar muito sobre mentalidade, nós vamos falar aquilo que te prende, aquilo que te bloqueia, quais são as crenças que estão impedindo que você realmente prospere, né? Então, eu vou dar início aqui e eu já quero começar com uma frase muito importante, que não existe uma maneira certa ou uma maneira errada de se viver, né? Desde que nascemos, nós morremos um pouco por dia, e aqui eu quero que você descubra como é possível, nesse curto espaço de tempo que temos, alcançar o seu maior potencial. E eu acho que isso é o mais importante. É você entender que você é capaz, que você consegue atingir o seu potencial no máximo, né? Mas o que é esse potencial diante daquilo que te prende, diante daquilo que te faz não prosperar, né? Então, hoje eu quero que você realmente descubra tudo isso. Então, se você está assistindo essa aula aqui agora, ou se você está assistindo no replay dessa aula, eu vou disponibilizar ela depois. Então, eu quero que você esteja com seu coração, com a sua mente completamente abertos aqui. Pessoal do Instagram, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui numa aula secreta, numa reunião do Zoom, mas eu resolvi abrir essa oportunidade para vocês aqui também. Então, estejam presentes o tempo todo, que nós teremos aqui, ó, revelações muito importantes para que você destrave completamente a sua vida. E para que a gente possa começar, o que eu quero trazer para você? O que são as crenças limitantes, né? Como que elas agem na nossa vida, como que elas fazem com que a gente trave diante de algumas situações, que a gente fique ali com medo, que a gente fique apavorada, né? Então essas crenças limitantes, elas são como verdades absolutas que em algum momento ao longo da sua vida você criou e acreditou. E isso acontece desde lá o ventre da nossa mãe, tudo aquilo que ela passou, todos os padrões que ela já vinha repetindo, tudo aquilo que impedia que ela fosse ali, né, mais feliz, ou frases que ela falava, ou então quando você estava lá na sua infância, na sua adolescência, tudo aquilo que eles falavam para você em relação a quem você é, o que você consegue, aquilo que você merece ou não. Então eu quero dizer aqui hoje para você que todas essas crenças você vai descobrir e talvez faça muito sentido para que você se liberte daquilo que ainda te prende, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a educação recebida, as experiências vivenciadas, as situações às quais nós somos expostos, podem favorecer a formação dessas crenças, né? E essas crenças, elas podem tanto te impulsionar para a vida, quanto ela pode te limitar. E isso pode impedir cada indivíduo, isso pode estar impedindo você de vivenciar o mundo de uma forma plena, de enfrentar os seus novos desafios, desenvolver novas habilidades e expandir o seu potencial de crescimento. Então, isso é muito importante que você tenha clareza, né? Porque nessas crenças pode estar a base do teu insucesso. Então, por exemplo, a crença da incompetência, né, que leva a pensamentos como eu não sou capaz, eu não consigo fazer nada, né? Eu não sou tão inteligente assim, os outros sempre são mais inteligentes que eu nunca consigo, né, concluir uma tarefa, eu sou lenta demais, eu não sirvo para nada. Acontece isso com você? Já aconteceu isso alguma vez com você, né? Então, isso pode ainda ser alimentado por alguns pensamentos. E quais são esses pensamentos? Na maioria das vezes, são pensamentos destrutivos, né? Por quê? São aqueles pensamentos que falhar é terrível, eu não posso errar, eu vou passar vergonha se eu fizer dessa maneira. Ou seja, sempre que o desafio, algum desafio novo for percebido por você, você tem aquela sensação de que, nossa, é melhor eu desistir. É melhor eu parar por aqui.
Por quê? Porque você está com esse bloqueio dentro ali do seu subconsciente. Então, essas crenças podem realmente estar te paralisando. Essas crenças podem estar fazendo com que você não viva a sua vida leve, a sua vida abundante e a sua vida próspera, né? E de onde que vem essas crenças? Então, é muito importante você compreender, né, que essa crença, primeiramente, ela é uma hipótese, né? Ela não é um fato. Dessa forma, é possível que você reflita sobre a sua consistência, né? A importância, né? E aquilo que traz de consequência para a sua vida. Então, é essencial aprender a questionar essas crenças, né? Ou se distanciar delas. Quando você tem conhecimento, quando você tem instrução, você precisa praticar isso, praticar. Será que eu preciso deixar essa crença aí? Será que eu preciso me distanciar disso que está impedindo ali por completo o meu sucesso? Né? Lembrando que essas crenças, elas são apenas uma forma de se enxergar as coisas, uma forma de se enxergar o mundo. E as nossas crenças, elas têm alguns padrões, né? E algumas questões, elas podem ser hereditárias, né? Essas crenças hereditárias, elas são aquelas adquiridas na infância, com a própria família, sendo, né, que essas têm o maior poder contaminador. Por quê? Essas crenças que vêm da nossa família, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, ou então dos nossos cuidadores. Por que que elas têm esse maior poder de contaminação na nossa vida? Porque elas vêm das pessoas que nós mais confiamos. Elas vêm das pessoas as quais nós temos como referência, né? Então, às vezes pode acontecer ali na pressa do adulto. Ontem eu estava inclusive conversando com uma aluna minha, né? As pessoas que hoje elas não sabem acompanhar o processo, as pessoas que não têm paciência de acompanhar o processo, ou de esperar, né, que Deus haja na vida delas, ou então de esperar que os resultados venham de forma mais consistente, são aquelas pessoas que foram a vida toda apressada por outras pessoas. Por exemplo, aquela mãe, aquele pai que vivia com pressa, aquele cuidador que vivia com pressa. Então ele falava: vamos logo, nossa, você está muito lerdo, vamos, acelera, vamos, troca de roupa, come rápido, toma essa água logo, né? Sai desse banho, tá demorando demais. Então, o que que acontece? Esses discursos, eles impactam profundamente na nossa vida, né? E eles vêm acarretados daquelas coisas assim: nossa, se você continuar assim, ó, ninguém vai gostar de você. Se você continuar fazendo isso, as pessoas não gostam de quem faça isso, né? Então, acontece com tudo. Eu dei alguns exemplos, mas esses acontecimentos, né, eles interferem na sua forma de lidar com a sua imagem, de lidar com o dinheiro, né? De lidar com o alimento, de tratar pessoas, de tratar animais, né? Então, todas essas crenças e esses padrões que nós aprendemos. Então, essas crenças hereditárias, ela tem sim esse maior poder contaminador na nossa vida, né? E nós temos as crenças pessoais, aquelas pessoas, por exemplo, que crescem ouvindo críticas, né? Então, essas pessoas provavelmente elas terão o quê? Dificuldade em acreditar que são capazes de pleitar um cargo de trabalho, ou que conseguirão alcançar o sucesso, ou que terão sucesso aqui dentro do digital, né? Ou então ficam ali pensando: será que se eu sair do meu emprego CLT, será que se eu for em busca dos meus sonhos, será que eu vou conseguir realmente ter sucesso? Né? Então, essas pessoas que têm essas crenças pessoais, elas têm sempre aquela impressão de que estão no lugar errado, porque elas absorveram a sua incapacidade como uma verdade absoluta, tá? Então, e também nós temos as crenças sociais, que são as criadas pela sociedade, né? Como a cultura ali, né? Esses aprendizados, eles são advindos das interações sociais, elas somam e podem fazer parte ali do rol de crenças limitantes do indivíduo. E agora vamos falar um pouquinho, né, mais sobre cada uma, né? As crenças hereditárias, por exemplo, a gente precisa olhar mais a fundo, né? Nós precisamos olhar mais a fundo para essas crenças familiares. Por quê? Nós somos vítimas das vítimas.
Isso é muito importante que você entenda. Nós somos vítimas das vítimas. E de maneira nenhuma os nossos pais, os nossos familiares poderiam ter nos ensinado algo ao qual eles não conheciam, tá? Eles fizeram o melhor que podiam, o que lhes foi ensinado quando eles eram crianças. E se você está aqui me acompanhando, se você tem mais de 30 anos ou está nessa fase aí, né, dos 30 anos, o que que acontece com isso? Naquela época, né, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não existia o conhecimento que nós temos hoje, não existia essa base, né, que nós temos de internet, que nós temos de livros, que nós podemos estar sempre correndo atrás de novas informações para poder desenvolver o nosso eu. Então, quando você passa a entender que você foi simplesmente vítima das vítimas, você passa a honrar a tua história, você passa a honrar mais os seus pais, você passa a ter mais esse conhecimento. E essas crenças são questionadas. Nossa, será que isso realmente aconteceu comigo? Será que isso é verdade para minha vida? Né? Então, essas crenças familiares, essas crenças hereditárias, são as crenças que você precisa olhar com aquele olhar amável, com aquele olhar profundo, né? Porque talvez hoje você não esteja tendo sucesso, talvez hoje você não está alcançando esse sucesso porque você está presa em alguma dessas crenças, tá? E falando agora um pouquinho das crenças pessoais, né? O ponto de poder está sempre no momento presente. Quando você entende que o teu poder está no presente, você começa a ter uma nova visão, né? Porque tudo que você experimentou na tua vida até esse instante, se você está aqui ao vivo comigo, tudo que você experimentou na sua vida até este exato momento foi criado pelos pensamentos e palavras que você ousou ouvir no seu passado, tá? Entretanto, esse é o teu passado, ele já acabou, ele não pode ser modificado, não tem o que você faça, tá? Eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas precisam aprender a viver mais nesse presente, né? Elas precisam entender que as pessoas que vivem ali no passado, que ficam ali remoendo tudo aquilo que já aconteceu na vida dela, qual que é o grande problema disso? Essas pessoas vivem uma culpa gigantesca. As pessoas que vivem ali no passado, elas não conseguem prosperar porque elas estão sempre se auto-julgando, estão sempre culpando aqueles fatos, tudo aquilo que aconteceu com ela. Da mesma forma que as pessoas que vivem pensando no futuro, o que que vai ser? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou ter sucesso? Como que vai ser a minha vida amanhã? Como que vai ser daqui 5, 10, 15 anos? As pessoas que vivem no futuro, elas sofrem por ansiedade. Então, quem vive no passado sofre pela culpa e quem vive no futuro sofre pela ansiedade. E aí acontece um grande problema. Você deixa de viver o presente e o presente deixa de ser um presente na sua vida. Então, o poder do indivíduo, o poder de cada um de nós está em viver o agora. O que passou, passou, e o que ainda vai vir não é para você se preocupar, tá? Então, daqui para frente, o que que importa? Importa o que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer, tá? Porque esses novos pensamentos, esses novos padrões de pensamento vão fazer o quê? Com que você crie o seu futuro. E se você deseja criar um futuro próspero, se você deseja criar um futuro leve, abundante, você precisa mudar a sua forma de pensar, falar e agir. Tá? Então, diante disso, a gente passa para a próxima crença, que são aquelas sociais, né? Essas crenças, elas também têm um poder muito forte sobre a vida do indivíduo. Por quê? Essas crenças, elas têm o poder de paralisar qualquer indivíduo. Tá? Elas têm essa crença, essas crenças, elas têm aquele poder de quando a pessoa olha para a sociedade, é aquela sensação de ao olhar para a sociedade que as demais pessoas de sucesso
elas conseguem realizar tudo. E é que a sua vida nunca funciona, que a sua vida nunca vai prosperar. Porque as pessoas que têm muito forte essas crenças sociais, elas estão sempre olhando a grama do vizinho. Elas estão sempre se comparando umas com as outras. Elas estão sempre falando: nossa, por que que fulano tem sucesso e eu não? Nossa, mas olha lá, ela conseguiu isso e eu não consigo, né? Eu nunca consigo fazer o que eu quero. Eu não consigo agradar ninguém. Eu não sei o que eu quero fazer. Nunca que eu tenho tempo suficiente para mim. As minhas necessidades, os meus desejos sempre ficam de fora, né? Eu estou fazendo isso para agradar as pessoas, eu nunca faço aquilo que eu quero para mim, que eu quero agradar a minha vida, né? Então ninguém se importa com o que eu quero fazer. E essas crenças, além, né, de te paralisar, ela te traz um certo vitimismo, tá? Por quê? Porque você está tão presa, essas crenças estão tão presas no seu subconsciente que você começa a se vitimizar diante as situações, você começa a se vitimizar diante a vida e aí você começa a procrastinar o teu sucesso. Você começa a viver num ciclo de procrastinação contínua, porque para você nada tem sentido, porque o outro sempre consegue. Você começa a medir o teu sucesso com a régua do outro. O outro começou a fazer algo tem 20 anos, você começou tem 20 dias e você quer ter o mesmo resultado que aquela pessoa. Então, essas crenças sociais também precisam ser olhadas e encaradas de frente, tá? Então, para que você entenda que como que funciona a pirâmide, né, do indivíduo. Nós temos ali, né, a base da pirâmide, o meio da pirâmide, o topo da pirâmide. E a maioria das pessoas querem atingir o topo sem nem ter fortalecido a base primeiro, né? Porque a base ali é do ser. Eu sempre falo com todas as minhas alunas que estão acostumadas a passar por mentoria individual comigo, ou que estão acostumadas a passar por consultoria, elas sempre falam assim para mim: Pamela, eu quero muito ter sucesso, eu quero muito prosperar, eu quero ter ali, né, uma fonte de renda viável, eu quero ter reconhecimento, eu quero ter autoridade. E a primeira coisa que eu sempre falo para elas é: primeiro o ser, para depois o ter, porque a gente precisa pensar justamente nessa base da pirâmide. Uma pirâmide, se você pensar, né, que ela tá ali, ela nunca conseguiria ficar de pé, de cabeça para baixo. Se você coloca essa pirâmide invertida, só pensando no ter, logo essa pirâmide faz o quê? Ela tomba, ela cai, ela não se mantém e é onde você vem com a frustração. Por quê? Porque você não tinha a base dela sólida. Você não sabe nem quem você é, você não sabe nem quais são os seus gostos, você não sabe nem aquilo que você deseja para sua vida e você quer ter muito sucesso. Então, quando você começa a entender isso, que a base da pirâmide do indivíduo é o ser para depois o ter, você consegue ir levando essa prosperidade, você consegue ter mais leveza, você consegue ir ressignificando as suas crenças, você começa a entender quem você realmente é, aquilo que você realmente é capaz, e então as coisas, o merecimento começa a vir de forma mais assertiva, né? Então, a crença ali do ser, ela tá ligada à nossa crença de identidade. Eu sou, né? Então, se refere ali ao eu sou, a nossa percepção de nós mesmos. Então, quando você entende que a percepção de si mesma determina a relação que você tem com você mesma, né? Você começa a olhar para as suas necessidades, a olhar para aquilo que você realmente gosta. Você começa a entender que a vida dos outros não pode interferir na sua. A crença do eu sou determina o seu gosto, né? Determina o gosto de mim mesma ou não. Essa crença determina o seu valor próprio, até a sua autoimagem e todos os seus resultados e comportamentos. Olha como é importante você, a forma como você se vê, a forma como você se trata, é a forma como o mundo te vê, é a forma como o mundo te trata. E se você fica ali toda vez se auto, né, mutilando, se autodestruindo, dizendo quanto que você, né, não é capaz de nada, é porque você não sabe nem
quem você é. E isso é tão sério, porque a partir do momento em que você vê, a partir do momento em que você tem essa clareza, é impossível você desver alguma coisa, né? Então, quando você de fato souber quem você é, e através de um autoquestionamento, descobrir o seu propósito, a sua missão de vida, você vai ter um poder de realização sem medida. E tudo ao seu redor vai começar a conspirar a seu favor. E isso é muito importante, porque quando você entende quem você é, você passa para o meio da pirâmide, né? Que é a crença de que capacidade, o que eu posso ou não fazer, o que eu sou capaz ou não de fazer, né? Então se refere ao fazer, eu posso, eu sou capaz. A crença de capacidade, ela é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer. E essa crença dita o seu potencial de realização e de não realização em si mesma, nos seus projetos e na sua vida, tá? Essa crença ela é determinada pela combinação da crença de identidade e da crença de capacidade. Então, eu sei quem eu sou, então eu sei o quanto eu sou capaz de realizar aquilo ou não. E se mesmo descobrindo quem você ainda se acha incapaz de fazer alguma coisa, você precisa ter esse autoconhecimento, desse voltar para dentro. Quando é que na minha vida eu fui questionada ou eu fui ali confrontada que eu não conseguia fazer alguma coisa? E geralmente isso acontece muito na infância. Eu sempre falo sobre isso. Porque ali na infância, né, naquela primeira infância, quando nós ainda somos pequenos, os nossos pais tinham muito aquele medo de tudo a gente vai se machucar, então não faz isso, não sobe aí que você vai cair e se machucar, você não consegue fazer isso, deixa que eu levo o seu prato na pia, porque se você derrubar, porque você não consegue fazer isso ainda, você ainda vai apanhar. Antigamente ouvia-se muito falar sobre isso, né? Então, essa crença de capacidade é quando você olha ali e fala: será que realmente eu não sou capaz? Né? Então, não basta você se olhar como uma pessoa de extremo valor, não basta você olhar, você, nossa, eu sou muito inteligente, eu sou dedicada, se você não acredita que é capaz de realizar tudo aquilo que você deseja. Então, o fundamento disso está sempre ali, né? No ser e no ser capaz de realizar. E aí sim a gente passa para a crença, para o topo da pirâmide, que é o ter, que é a crença de merecimento. Né? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu sou capaz, é óbvio que eu vou merecer uma vida melhor, é óbvio que eu vou merecer uma vida mais próspera, né? Se refere ao merecer mesmo. Quando nós temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente nós passamos a construir a crença de merecimento, né? A pessoa com baixo nível de merecimento, com baixo nível de permissão, e isso é muito sério, né? Ela possui o terrível vício da autossabotagem, tá? Quando você tem baixa permissão, quando você tem baixo merecimento, você está o tempo todo se sabotando, você está o tempo todo procrastinando, você não termina nada do que você começa, você perde tudo aquilo que você conquistou porque você estava focada só no ter, né? E daí você não tinha a base sólida. Então você está sempre precisando recomeçar algum projeto, recomeçar algum plano que você, né, tinha parado. Então você possui essa dificuldade de receber elogios, presentes, pensar em grandes vitórias. Geralmente a pessoa que tem baixa permissão e baixo merecimento é aquela pessoa que quando ganha um presente, antes de agradecer, já fala assim para o outro: "Nossa, nem precisava, imagina, eu não precisava de presente não". Né? Então você não sabe ser grata, por quê? Porque você não tem o merecimento, você não sabe quem você é, você não sabe do que você é capaz, então você acha que não merece receber elogios, você não merece ganhar presentes das outras pessoas, e você está o tempo todo se auto-sabotando, e isso impacta grandemente no teu sucesso, seja ele qual for, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, se você tem esse merecimento baixo, você não consegue ir além, você não consegue subir o próximo degrau, né? E isso está muito ligado com o quê? Com as barreiras emocionais.
as barreiras de autoconfiança, né? Porque o primeiro passo que você precisa para o sucesso é acreditar em si mesmo, né? Você é mais capaz do que você imagina, né? Então você precisa o quê? De conhecimento prático, você precisa de autoconfiança, você precisa ali ter, né, um direcionamento e a partir disso começar a treinar, né? Você não pode deixar que essas barreiras emocionais te impeçam de ser a potência que você realmente é, a potência que você nasceu para ser. E isso influencia o quê? Na nossa mentalidade. A mente, ela é formada por duas esferas, a mente consciente e a mente subconsciente, tá? Então, visualmente dizendo, é como se nós estivéssemos de frente com um iceberg, né? A ponta ali do iceberg é a nossa mente consciente. Dá para você ver só a pontinha. O que está para baixo ali, né? O que está para baixo do iceberg é aonde está o nosso subconsciente e aonde estão enraizadas as nossas crenças e aonde estão ali travadas tudo aquilo que nós queremos conquistar, né? Então, o que que é, Pamela, essa mente consciente, né? É a parte do cérebro que pensa, né? É aquela parte que você sabe que está totalmente consciente. É aquela parte onde você toma as decisões, né? E essa parte ela tem alguns limites gravados. Por isso, ela compara, né, e identifica se algo é bom ou se algo é ruim para a pessoa. Quando uma pessoa sente uma dor, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de estômago, eu tô com dor na perna, né? Então, essa é a nossa mente consciente. Por quê? Porque você está consciente da existência daquela dor e você consegue localizar onde é aquela dor, né? A consciência é tema de estudo em várias áreas da filosofia, da psicanálise, né? No coaching mesmo, nós tratamos a mente consciente como o self 1, ou seja, a nossa mente despertada, acordada, que observa e coordena todas essas ações. Já a mente subconsciente, o subconsciente é um nível da mente humana responsável pelo que as pessoas acreditam na sua vida, que são aquelas crenças. Então, por isso que pessoas que têm nessas crenças muito enraizadas, é como se você pensasse numa árvore, né? Numa árvore ali cheia de frutos, cheia de maçãs ou cheia de laranjas, independente da árvore que você gosta. Quando você vê aquela árvore cheia de frutos bonitos, saudáveis, né? Apetitosos, doces, gostosos de serem comidos, quando você vê uma árvore repleta de frutos, você precisa entender que as raízes daquela árvore estão saudáveis. As raízes daquela árvore estão fortes, estão fortalecidas, estão regadas, estão sendo supridas de minerais, estão sendo supridas de vitaminas, porque tudo acontece nas raízes. Da mesma forma que se você olhar uma árvore seca, com galhos sem folhas, com galhos sem frutos, você precisa entender que as raízes daquela árvore estão fracas, não estão sendo nutridas de bons nutrientes, de boas vitaminas. E assim acontece com o quê? Com a nossa vida. Quando a gente olha para o cenário da nossa vida, quando a gente pega a nossa mente consciente e olha para esse cenário e não consegue enxergar os frutos, quando a gente não consegue olhar, não consegue ver, né? Retorno financeiro, retorno pessoal, o que está acontecendo? São as raízes, são as suas crenças, né, que não estão fortalecidas o suficiente para que você consiga dar frutos, né? Raízes fracas não dão bons frutos. Então você precisa estar sempre olhando ali para dentro. Você sempre precisa estar trabalhando a sua mente subconsciente. E o mais importante, a sua mente, ela mente, tá? Então sempre que você pensa no que não se tem, não se consegue, tudo aquilo que você acha que você não pode atingir, é o sistema de defesa do seu subconsciente dizendo perigo.
isso é perigoso. As suas raízes estão fracas. A sua mente está mentindo o tempo todo para você de que você não consegue, de que você não consegue, de que você não vai prosperar, de que você não vai ter sucesso, né? E isso geralmente acontece quando nós decidimos fazer o quê? Tudo sozinhos. Nós não temos mentores, nós não temos o nosso espiritual fortalecido, nós não colocamos Deus ali nos nossos projetos, nós não temos clarezas, nós não sabemos definir um propósito. E isso tudo vai fazendo com que a gente não consiga atingir, que tudo que a gente não consegue colher os nossos frutos, tá? Então, a mente está o tempo todo mentindo para você. E o que que é realmente ter um propósito, criar um propósito, né? O nosso grande mentor, eu falo que pelo menos meu mentor, que é Napoleão Hill, ele fala que 95% das pessoas que não conseguem sucesso, elas não têm claro o que querem da vida. Né? Então, pensa, 95% das pessoas que não conseguem atingir o máximo da sua vida, o máximo da sua potência, é porque elas nem sabem o que que elas querem, elas nem sabem quem elas são. E somente 5% tem, né, esse propósito definido. E não basta um propósito definido, né? Ele precisa de um plano de ação claro e específico. Então, a diferença dos que se destacam para os que não se destacam está o quê? Na decisão. Na decisão de mudar, na decisão de investir em novos conhecimentos, na decisão de investir em novas instruções. E não só investir em conhecimento e instrução, é necessário aquele melhor 1% todos os dias. Eu preciso ser melhor 1% todos os dias. Eu preciso praticar, porque agora que eu tenho a clareza, agora que eu tenho esse conhecimento, eu preciso pôr em prática. É como se você estivesse indo na academia. Para ir na academia, para que você veja resultados, você não precisa ser consistente, você não precisa ser constante, você não precisa treinar o tempo todo. Por quê? Porque você precisa construir uma musculatura física. E com a nossa mente é a mesma coisa, você precisa criar uma musculatura emocional. Né? Então, quando você começa a treinar a partir da clareza e do direcionamento que você tem, quando você pratica todos os dias, eliminar crenças, olhar para a sua vida, ressignificar, entender quem você é, entender o que você consegue, o teu merecimento vai ali vindo em novos padrões, né? Então você começa a determinar o que que eu quero para a minha vida, o que que eu realmente quero, né? Quando que eu quero isso? Quando você determina o que você quer, é porque você está começando a definir o teu propósito. Né? Só que não adianta nada você falar, não, meu propósito de vida é ser reconhecida, é trabalhar no digital e é ter autoridade. Ok, isso é o que você quer. E o que você vai fazer com esse propósito? E aí entra que Napoleão Hill diz que 5% das pessoas, além do propósito definido, tem um plano de ação claro. Porque a partir do momento em que você sabe o que você quer, você precisa saber quando que eu quero isso. Quando que eu quero atingir isso? Por que que eu quero atingir isso? O que que eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu quero? Então, quando você não tem essa clareza, quando você não tem esse direcionamento, você realmente entra ali no padrão dos 95% das pessoas que começam alguma coisa e sempre param. E nunca tem sucesso. Então, sempre se comparando. Então, a partir do momento em que você vê tudo isso daqui, a partir do momento que você tem essa clareza, é impossível você desver. Já estou plantando a sementinha ali na tua mente. Então, o que que eu quero da minha vida? O que que eu consigo fazer? Quando que eu quero ter esse sucesso? Quando que eu quero ser referência e autoridade no meu nicho de atuação? Por que que eu quero isso? O que que eu preciso fazer para conseguir isso que eu quero? Então, o que existe na realidade, hoje, quando você vê pessoas que têm muito sucesso, grandes empreendedores, grandes referências, o que existe ali no teu visual, o que existe nessa realidade, primeiramente foi criado no campo das ideias, que é ali na sua mente subconsciente. Primeiro a pessoa teve uma ideia, ela teve uma vontade, ela teve um propósito, para que depois ela criasse aquela realidade. Você é sim 100% responsável
por criar a sua realidade. E o grande segredo disso é quando você entende que, quando você domina a sua mentalidade, você cria a sua própria realidade. Porque quando você passa a dominar a sua mente, não a consciente, não é que sabe aonde está a dor de cabeça, mas a mente inconsciente, né? O seu subconsciente, quando você começa a entender que a sua procrastinação, que você está ali paralisada, o que está acontecendo, quando você começa a questionar, quando você começa a entender e dominar o teu subconsciente, aí a mágica começa a acontecer. Aí você começa a criar a sua realidade a partir daquele conhecimento. E para ter essa mudança de mentalidade, né, e alcançar o que você deseja, é necessário você liderar a sua própria vida. E liderar a sua própria vida é você descobrir o seu próprio caminho. É você tomar as suas próprias decisões, é você fazer o que precisa ser feito, é você assumir as consequências dos seus erros e dos seus acertos, ou seja, a famosa autorresponsabilidade. É você investir em quem tem o resultado que você almeja. Nossa, hoje o meu projeto é faturar 10 mil reais por mês. Quem que eu tenho como referência que já faturou 10 mil reais por mês? É a partir daí que a mágica começa a acontecer na sua vida. Porque você pega aquela pessoa como mentora. Vai lá, investe naquela pessoa e fala: olha, o meu objetivo é chegar nesse teu objetivo que você já conquistou. Eu quero ganhar esses 10 mil por mês. Você vai lá e investe naquela pessoa. E aí você conquistou, você seguiu o passo a passo, porque investimento também necessita de treino. Não é porque você foi lá e colocou o dinheiro que o negócio vai acontecer na sua vida. Não é assim que funciona. As pessoas que têm essa mentalidade de que eu investi no mentor e o meu resultado vai aparecer, tá totalmente enganado. Então, a partir do momento em que você investe naquela pessoa, você precisa seguir o mesmo caminho que aquela pessoa seguiu, porque com certeza ela vai te dar aquele passo a passo. Né? Então, a partir do momento que você conseguiu seus 10 mil por mês, vai, aumenta sua meta. Nossa, agora eu quero faturar 20, 30, 40. Quem são as pessoas que estão ali, que eu tenho como referência neste momento e que podem me ajudar a alcançar esse meu objetivo, tá? Parar de reclamar e enxergar soluções, tá? Quando você pensa em atingir, né, uma alta performance, nossa, eu quero performar no meu trabalho no digital, eu quero ser a melhor no meu nicho, eu quero ser autoridade, ok? Mas para que você atinja essa alta performance, primeiro você precisa praticar a autorresponsabilidade e a auto-performance. É quando você realmente lidera a sua vida, que você atinge novos patamares, que você sobe novos degraus, tá? Ou você lidera a sua vida ou as circunstâncias lideram você. E isso acontece com todo mundo, tá? E o grande segredo aqui, né? O grande segredo que nós temos aqui é a importância do agir. De nada adianta todo esse conhecimento que você teve aqui, de nada adianta você estar aqui há quase uma hora online, ao vivo comigo, se você não tiver o agir na sua vida, tá? Por quê? De que adianta se você mudar o caminho se você não muda o jeito de caminhar? Porque todo mundo um dia vai querer mudar alguma coisa na realidade, né? Porque a mudança ela é uma variável permanente em todos nós. Todos nós temos algumas insatisfações, seja estética, seja financeira, seja comportamental, ou talvez a gente nem chame isso, né, de insatisfação, mas a gente chama isso de sonhos, né? O meu sonho é adquirir uma casa nova, o meu sonho é fazer uma viagem, concluir uma etapa dos meus estudos, investir naquele projeto, naquela mentoria, emagrecer, casar, e nós estamos aí, ó, dia 8 de outubro de 2023. Quais foram as mudanças que você prometeu na sua vida no dia 31 de dezembro de 2022 e que até agora você não concluiu nada? Até agora você procrastinou. Até agora você foi refém da sua mente.
Até agora, você nem sabe quem você é, aqui veio ao mundo e nem sabe quanto você pode conquistar de merecimento, o quanto você pode ter aquilo que você sempre sonhou. Porque você está simplesmente sobrevivendo. Você está o dia todo apagando incêndios, você está o dia todo correndo atrás da vida, ao invés de viver essa vida plenamente, né? Então, quando você pensa em mudar algo na sua vida, você precisa simplesmente agir, né? Você precisa parar das palavras, você precisa passar, né, das palavras para concretização. É preciso ação. Ai, Pamela, mas eu oro tanto a Deus todos os dias. Nossa, Pamela, mas eu tenho tanta fé, eu oro tanto para que a minha vida mude, eu oro tanto, eu faço diariamente, faço inúmeras orações, né? Mas a palavra oração significa orar mais ação. De nada adianta você não agir no teu natural para que Deus haja no sobrenatural da tua vida. De nada adianta. Orar mais ação. Eu oro, peço direcionamento, peço que Deus esteja nos meus projetos, eu fortifico essa minha ação espiritual, essa parte tão importante da minha vida. Enquanto isso, eu vou agindo. Enquanto isso, eu vou descobrindo quem eu sou. Enquanto isso, eu vou correndo atrás dos meus objetivos, tá? Então, é muito importante que você se lembre que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso pode te libertar ou pode continuar te aprisionando, né? Então, eu gostaria, né, que você tivesse essa consciência, né, que você tivesse isso na sua mente, né? E eu gostaria agora também que você que estiver aí, eu gostaria de te conduzir, né? Se você estiver aqui no Instagram, quiser participar também, você só não vai estar ouvindo aqui, né, o que as pessoas estão ouvindo, mas se você quiser fazer, faça esse exercício. Eu preciso que você esteja aí com papel e caneta na mão, tá? Para que você realize esse exercício que nós vamos fazer aqui agora. Então, eu quero que você pegue um papel e uma caneta, e faça um desenho daquilo que você mais deseja. Faça um desenho mesmo que for de palitinho, que for de bonequinho, eu quero que você desenhe realmente qual é o teu maior sonho hoje, qual é o teu maior objetivo de vida hoje, o que que você deseja realmente alcançar, o que que você quer hoje na sua vida que você precisa, né, trazer esse direcionamento. Então, eu quero que você pense nisso agora e faça esse desenho. Eu vou dar uns minutinhos para que você faça. Agora, 10h48, 10h50. Então, pega esse papel, essa caneta, que isso vai ressignificar muito na sua vida agora. Faz esse desenho. E se vocês tiverem alguma dúvida, tanto aqui no Instagram quanto aqui, depois vocês podem deixar no chat que eu vou responder todos vocês. Sejam bem-vindos todos que estão aí no Instagram. Se vocês quiserem fazer a ferramenta também, fiquem à vontade.
Só peço aqui no Zoom, quem for terminando, coloque no chat para mim, terminei, para que eu consiga dar continuidade na nossa aula. Mas tem aí mais alguns minutos. Quem estiver aqui no Zoom comigo, só responde aqui no chat para mim. Vocês estão conseguindo ouvir a música e a minha voz ao mesmo tempo? Quem puder me dizer. Vocês estão conseguindo ouvir a minha voz e a música perfeitamente. Obrigada, obrigada. A música e a minha voz, né? Perfeito, obrigada, obrigada. Bom, agora eu quero que tanto vocês que estão aqui no Instagram, que está aqui na sala ao vivo comigo no Zoom, quero que você coloque o seu desenho à sua frente, coloque as suas mãos sobre esse desenho, pense nesse desenho, pense nesse seu sonho, feche os seus olhos para que você viva realmente essa experiência. Feche os seus olhos verdadeiramente, viva isso verdadeiramente. E agora nós vamos começar a concentrar na nossa respiração. Puxa o ar contando até 5. Segura contando até 5. Solta contando até 5. Puxa o ar contando até 5. Segura contando até 5. Solta contando até 5. O momento pode ser que você esteja fazendo outra coisa, esteja pensando outra coisa, os pensamentos vêm, alguns outros pensamentos querendo te tirar do foco, mas eu preciso que você realmente se concentre no que está vivendo agora. Os pensamentos vierem, deixe que eles apenas vão, da mesma forma que vieram. Deixe que eles passem. E diante desse sonho agora, eu quero que você comece com o teu olho direito a enxergar a palavra paz. Perceba essa palavra, se ela está longe, se ela está perto, qual é a cor dessa palavra. Se você quiser mudar, ela faz. Tem poder de fazer isso. No teu olho esquerdo, você começa a enxergar a palavra amor. Perceba essa palavra, se ela está longe, se ela está perto. Qual a cor dessa palavra? Se você quiser mudar, fique à vontade, pois você tem o poder de fazer isso. E diante disso, concentre mais uma vez na tua respiração, puxa o ar profundamente, segura e solta. E neste momento, essas duas palavras, a palavra paz e a palavra amor, vem se aproximando cada vez mais. Elas vão ficando mais próximas dos olhos, elas vão ficando mais próximas
até que elas entram completamente neste sente invadida por uma paz, por um sentimento que transborda desde o topo da sua cabeça até os seus pés. E você vai se sentir profundamente envolvida nessa paz, nesse amor. E você começa a caminhar por um lindo jardim, um jardim verde, onde tem flores, onde tem árvores. Você vai caminhando por isso. E de repente você avista uma linda borboleta, o tamanho que você desejar. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é azul, amarela, vermelha, você tem o poder de imaginar essa borboleta. E você olha para ela e naquele lindo voar, ela vai te direcionando e te mostrando a trilha que eu mandei para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de a trilha produtividade do que time. você precisa seguir. E neste momento que você vai seguindo essa trilha, você simplesmente vai chegando até um muro grande, um muro enorme. E esse muro é feito de pedras, esse muro é feito de tijolos, a forma com que você quiser dar para esse muro. O importante agora é que você realmente olha para o lado e enxerga a marreta, martelo, aquilo que você sente confiante. E você toma isso para si e simplesmente começa a quebrar. Você começa a quebrar esses tijolos, você começa a se livrar dessa muralha. E quando você coloca ela no chão, você olha para o horizonte, você enxerga o sol que acabou. E você percebe que aquilo é real. Aquele sonho ficou concretizado. Perceba você nesse momento diante desse sonho. Como que você está vestida? Quais são os materiais que estão na sua mão? Como as pessoas te olham e te dizem que você conseguiu. Elas olham para você e dizem que você é vitoriosa. Você atingiu o ápice do seu sucesso. Você conquistou aquilo que você tinha sonhado. E nesse momento, a alegria toma conta do seu ser, aquele sentimento de emoção toma conta do seu ser. Porque você entende que você realmente descobriu quem era, destravou a sua capacidade. Hoje, você tem o ápice da vida. Hoje, você tem tudo isso que você sonhou. Sente isso profundamente. Porque é real. Está realmente acontecendo. Sente esse sentimento de felicidade, misturado com emoção, com alegria, porque o seu sonho realmente se concretizou. E você é vitoriosa. Com essa paz profunda, quero que você concentre na sua respiração, com a certeza da vitória. Você puxe o ar profundamente e fale: eu atingi. Eu atingi. Porque no dia 8 de outubro
2023, eu decidi agir. Eu decidi estar um domingo de manhã dentro de uma sala, de uma reunião secreta, descobrindo todo o meu potencial. Anota a data de hoje na sua mente, porque é exatamente essa data que fará sentido para você lá na frente. E com esse sentimento, com essa certeza de que tudo já deu certo, eu vou contar até 5. E quando você se sentir bem, você volta a abrir os olhos e a estar aqui no momento presente. 1. Persistência. 2. Conhecimento. 3. Clareza. 4. Treinamento. E 5. Vitória. Puxa o ar, contando até 5. Segura, contando até 5. E quando você estiver pronto, pode retornar para este momento. Essa ferramenta é uma ferramenta que leva pessoas a desbloquearem seus sonhos, leva pessoas a trazerem ali um pouco de si, a quebrarem um pouco das crenças, a se sentirem mais confiantes. Quem quiser compartilhar no chat aqui o que sentiu, como que foi, se quiser abrir a câmera, se quiser abrir o microfone aqui no Instagram, digo mesmo, fiquem à vontade aí. Quem quiser estar presente aqui, compartilhando como que foi, se visualizou, se foi fácil, se foi difícil. Mas eu quero dizer que tudo na vida vão existir desafios, tudo vai exigir renúncias. E eu sempre falo, e eu falo isso inclusive com meu filho de 4 anos, para cada escolha existe uma renúncia. Para cada escolha existe uma consequência, né? E hoje nós estamos aqui reunidas no Zoom, nós estamos aqui reunidas no Instagram, porque hoje, dia 8/10, nasce um grande projeto. Nasce um filho projetado diante da vontade de Deus, né? E as pessoas que me acompanham, as pessoas que vivem ali no meu dia a dia, sabem o quão temente a Deus eu sou, o quanto eu entrego os meus projetos nas mãos dele. E é sobre esse projeto novo que eu quero falar com vocês, que estão aqui me assistindo no Instagram, que estão aqui no Zoom, que é o método Saia do Casulo. Eu acho que esse método nasceu de um desejo muito grande da minha vida, de alcançar mais pessoas que precisam ser transformadas, de alcançar mais pessoas que estão aí travadas, que não sabem os códigos secretos da prosperidade, que ainda duvidam da sua capacidade de fazer e acontecer, duvidam, né, que são capazes de desbloquear aí tudo na mente, de desbloquear o subconsciente. Esse projeto nasceu a partir de um sonho que eu tive em oração a Deus ali. E eu falava, Senhor, como eu posso atingir mais mulheres? Como eu posso estar à frente? E ontem, enquanto eu estava aqui, né? As meninas estão aqui respondendo, consegui visualizar, me emocionei muito, e sim, eu vou conseguir. Tendo comigo, mentalizando e relembrando quem somos. É incrível, você é maravilhosa. Gratidão. E ontem eu estava aqui, né, em momento e trabalhando em cima desse projeto. Quando eu pedi esse direcionamento para Deus, eu falei, Deus, me mostra quem são as mulheres que precisam desse destravar, que precisam desse sair do casulo, que precisam sair dessas amarras de dependência emocional, que precisam conquistar a sua inteligência emocional e desbloquear aí todos os códigos secretos da mentalidade,
de sucesso, que precisam realmente destravar para a vida. 2023 ainda nem terminou, né? E eu acho que é chegado o momento de parar de procrastinar tudo aquilo que você nasceu para ser e ter, né? Então, o método, ele foi desenvolvido, ele é completo, com mais de 50 aulas, e a promessa maior desse novo projeto é transformar a tua vida, é transformar a tua realidade, é transformar essa essência que você tem e ainda nem sabe, é você descobrir o que é que está te prendendo, quem são as pessoas que te prendem, quem são as pessoas que não te deixam prosperar, né? Eu sei que quando você pensa assim, nossa, meu Deus, vou investir em mais alguma coisa, né? Vou investir em mais um método, vou investir em mais um curso. O que eu quero te dizer hoje? Você já parou para pensar que o maior investimento que você pode fazer é em si mesmo? O maior investimento que você faz na sua vida é em si mesma. E diferente de tudo que existe no mercado, eu tenho certeza que esse projeto foi desenhado, foi planejado para que você realmente destrave o seu potencial, para que você realmente descubra a que veio, quem você realmente é, né? E a verdade é que o caminho para o sucesso, ele parece custoso, e como parece, né? Mas lembre-se de que cada grande conquista, ela começa com um pequeno passo. E quando você pensa nisso como um investimento no seu futuro, na sua independência financeira, na realização dos seus sonhos, né? Você entende que você vai ter instrução, conhecimento, direcionamento, e aí você não encara isso como um gasto, né? Muitas vezes você tem dúvidas, né? Nossa, será que isso realmente é para mim? Nossa, será que esse momento, por que será que eu estou aqui, né? Eu tenho certeza que algumas de vocês devem estar questionando, nossa, o que eu estou fazendo num domingo, 11 horas da manhã, dentro de uma sala de Zoom? Mas ontem, enquanto eu estava aqui, eu estava orando a Deus, me entregue somente às mulheres, me entregue somente às pessoas que estão dispostas ao receber, que estão dispostas ao transformar de vida. Eu sei que às vezes você tem certeza sobre resultados, né? O medo do desconhecido, conforme nós conversamos aqui, ele pode ser paralisante realmente, mas eu quero que você se lembre que nos momentos de maior desafio é que nós crescemos e que nós conquistamos os nossos maiores triunfos, né? E esse treinamento ele foi projetado para garantir ali um retorno pessoal muito significativo na sua vida, né? Não é apenas mais um método, é uma jornada comprovada que já transformou a vida de inúmeras alunas minhas, que já transformou a realidade, a mentalidade e o retorno financeiro das minhas alunas. Eu sei também que o teu tempo é extremamente valioso, e se você escolheu estar aqui é porque você está renunciando a alguma coisa, você está renunciando ao seu descanso, você está renunciando ali curtir o seu domingo, mas exatamente por isso que esse treinamento ele foi desenvolvido para que você adeque, né, e assista no seu tempo. Por isso que ele tem 12 meses para que você assista, reveja as aulas. Os módulos foram projetados com ferramentas para que você desenvolva ali a tua inteligência emocional, né? Então, a vida, ela é uma aventura, né? E ela começa fora da sua zona de conforto. Eu sei que muitas vezes você fala, meu Deus, eu tá tão quentinho aqui, tá tão confortável aqui, mas a vida, essa aventura da vida, ela começa quando você sai da sua zona de conforto. Então eu quero que você pense nesse método como um mapa para territórios que são totalmente desconhecidos, porque aqui eu tenho certeza que você vai ser guiada passo a passo, com o meu apoio, eu vou estar pegando na tua mão, eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, né? É muito clara as aulas, as ferramentas, para que você se torne uma pessoa melhor, né? E o medo que você pode estar sentindo agora do fracasso, ele é um obstáculo totalmente imaginário na sua mente. O medo do fracasso é um obstáculo imaginário.
Então, eu quero que você se lembre que o verdadeiro fracasso está em nunca tentar, né? E com esse método, com o método Saia do Casulo, você vai estar armada de habilidades, de conhecimento e de apoio necessário para que você consiga superar qualquer desafio a partir de agora, né? Então, acreditar em si mesmo, como eu já disse, é o primeiro passo para o sucesso. Você é muito mais capaz do que imagina. E nesse método você vai ter um conhecimento prático, um conhecimento fácil, né, que vai te ajudar a construir a tua autoconfiança, vai te livrar dos bloqueios emocionais, vai te livrar da dependência emocional, do julgamento das outras pessoas. Você vai começar a construir a tua musculatura mental. E a decisão é totalmente sua. Eu, de fato, sempre falo isso para todas as minhas alunas, eu não trabalho com convencimento. A decisão é sua. Você pode continuar aí adoecendo cada vez mais por não viver a sua vida em função da vida dos outros. Você pode continuar vivendo aqui no digital, quer dizer, sobrevivendo aqui no digital sem estratégia, sem resultado, duvidando de si mesma, com autoestima baixa, no mesmo marasmo, né? E na tua falta de execução, ou você pode tomar uma decisão muito grande, a decisão de viver o seu casulo, romper os fios de seda e sair na sua nova forma e voar cada vez mais alto, né? Então, para você que está aqui comigo, para você que está aqui hoje, eu quero te dizer que são mais de 50 aulas gravadas, e além disso, você que está aqui é privilegiado, porque você vai ter alguns bônus exclusivos, né? Porque você vai ter mentorias em grupo, mensais comigo, uma mentoria por mês comigo, em grupo, para a gente ressignificar, para a gente fazer ferramentas juntas, para a gente desenvolver o teu projeto, para a gente tirar os seus planos do papel. E essa primeira mentoria começa agora no final de outubro já. As 5 primeiras que adquirirem o método hoje, elas vão ter uma sessão individual comigo, uma consultoria individual comigo, tá? Então, a mentoria em grupo, você já tem aí R$ 5.000 custaria para você, mas você vai levar totalmente gratuita adquirindo o método Saia do Casulo. As sessões individuais comigo, você pagaria R$ 1.997, mas você vai estar ganhando, as 5 primeiras vão ganhar essa consultoria individual comigo. Você vai ter playlist para poder ter um empreender leve, abundante, e-books, materiais complementares, aula bônus, mais materiais de ressignificação de crenças, acesso a tudo isso por 12 meses, fora o suporte dentro da plataforma. Então, você vai ganhar aí um total de mais de R$ 10.000 em bônus nesse novo método. E hoje, né, nesse lançamento que você está aqui assistindo essa aula, você está tendo o privilégio de ter esse conhecimento, esse direcionamento. Se você clicar no link, a partir do momento em que você ver o link aparecendo para você, você vai garantir o preço e a condição especial, que é por pouco tempo. Então, de R$ 697, você vai ter um investimento em todo esse conhecimento, em todo esse despertar de apenas 12 vezes de R$ 29,82. É menos de R$ 30 por mês para que você tenha a grande transformação da sua vida, para que você descubra o seu verdadeiro valor, para que você descubra quem você realmente é, qual é o teu propósito de vida, aquilo que te prende, e que você descubra realmente todos os códigos secretos da mentalidade e da prosperidade. E você vai eliminar de uma vez por todas os medos e as crenças que impedem que você tenha uma vida leve e uma vida totalmente abundante. Eu espero que você tome a partir de agora a melhor decisão e eu estou torcendo para que você seja uma das primeiras a garantir esse método. Primeiro eu vou liberar o link no grupo, porque vocês que estão no grupo são privilegiadas, depois o link vai aparecer para as demais pessoas. Um grande beijo e eu espero que você tome hoje a decisão de sair de uma vez por todas do casulo que te impede de prosperar. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.